Bom dia, meus irmãos. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nesta manhã. Sou o professor Rodolfo. Hoje é o nosso terceiro dia de meditação no segundo livro dos Salmos. Iremos meditar hoje nos Salmos de número 50 a 54. Antes disso, te convido a fazer uma breve oração ao Senhor nosso Deus. Ó Pai querido, santo, amado e eterno, nós queremos invocar o Teu nome nesta manhã, invocar o nome do Teu Espírito Santo, o auxílio e a iluminação do Teu Santo Espírito, para que a nossa mente e o nosso coração possa compreender as verdades da Tua palavra. Senhor, nós oramos como o salmista Davi nesta manhã. Que o nosso coração e o nosso espírito esteja contrito e quebrantado. Que o Senhor não retire de nós o Teu Espírito Santo e não nos lance fora da Tua presença. Que o Senhor possa criar em nós um coração disposto a obedecer ao Senhor. Um coração disposto a receber do Senhor a Sua verdadeira palavra. Ainda que palavra de correção e de disciplina, pois sabemos que o Senhor disciplina aos seus amados. Que nós não sejamos incrédulos e creiamos somente nas porções das Escrituras que massageiam o nosso ego, mas que nós venhamos receber de bom grado toda a Escritura, pois nós sabemos que toda a Escritura é apta para nos ensinar, para nos disciplinar, exortar, redarguir, para nos consolar, para nos confortar e nos levar ao pleno conhecimento do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nesta manhã, abre o nosso entendimento para compreendermos as verdades da Tua palavra. Nós oramos em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salmo 50. A inscrição deste salmo leva o nome de Asaf, mas se ele foi o autor ou simplesmente o recebeu como cantor principal das mãos de Davi, não temos certeza. O salmo apresenta Deus como o Todo-Poderoso e Glorioso, Senhor do céu, da terra, o Senhor de Sião, o Senhor que fala e não se cala. Fogo consumidor está à sua frente, e ao redor dele uma grande tormenta rugindo. O Senhor está irado e vem para julgar o povo da aliança, o povo da lei e dos sacrifícios. Ele é o Deus desse povo e está protestando contra eles. O Senhor não está interessado nos sacrifícios e não está exigindo nem os elementos do sacrifício, nem os animais, pois tudo é do Senhor. O mundo e a sua plenitude pertencem ao Senhor. Ele não come a carne dos sacrifícios, nem bebe o seu sangue. Tampouco está com fome. Deus está mais interessado na condição e no coração do adorador. O sacrifício, como cerimônia externa, não tem valor algum se não for praticado em espírito e em verdade pelo adorador individual ou pela congregação dos justificados. Se o princípio das leis tivessem sido observados, o Senhor não estaria irado com o seu povo. O Senhor chama de ímpio aqueles que recitam suas palavras, dizem serem filhos da aliança, se escondendo atrás da capa da religião, mas odeiam a correção e rejeitam a palavra de Deus, fazendo conluio com todos os tipos de malfeitores. Deus se manteve calado durante um tempo, e o povo da aliança ficava ainda pior. Mas agora o Senhor promete repreender o povo, e sabemos que a promessa foi cumprida nos dias que Deus resolveu lançar aos olhos de todo o povo e cobrar arduamente por toda a sua incredulidade e prostituição espiritual. O salmo é encerrado com uma promessa de salvação para o remanescente, para o verdadeiro adorador.
Salmo 51. O Salmo 51 é um salmo penitencial, de autoria davídica, e contém uma das mais belas confissões de pecado da Bíblia. Já no primeiro versículo, o salmista clama pela misericórdia de Deus, citando duas vezes a palavra misericórdia. Ele pede que suas transgressões sejam apagadas, suas iniquidades lavadas e seu pecado purificado. Confessa e não nega. Ele está convicto de seu pecado e o pecado o aflige. O pecado não o deixa em paz. Todo avivamento tem por trás de si uma profunda convicção de pecado. O salário do pecado é a morte, e a sensação do pecado, nos acusando o tempo todo, é uma sensação de separação de Deus. Mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, pois o dom gratuito de Deus é perdão e vida eterna ao lado do eterno Deus. Davi sabe que o seu pecado acaba atingindo a Deus de alguma forma. Ainda que ele tenha pecado contra outras pessoas, ele sabe que a pior parte do pecado é ter transgredido a lei de Deus, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. Davi reconhece que o juízo de Deus é justo, e isso é um contraste com o Salmo 50. O homem soberbo e arrogante não aceita a correção e a disciplina do Senhor. É um homem de dura cerviz, que tem dificuldade em se dobrar e ser humilde. Como falei anteriormente, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas aquele que encobre o seu pecado nunca prosperará. Davi sabe que a natureza humana é tendenciosa ao pecado e que o Senhor se agrada da verdade. Se Deus resolver perdoar o pecado e purificar o salmista, ele ficará livre do pecado e ficará mais alvo do que a neve. Davi segue orando e conversando abertamente com Deus. Reconhece que foi quebrado, ferido por Deus. Insiste pelo perdão do Senhor. Pede auxílio e mudança para o seu coração. Pede renovo para o seu espírito. Implora por não ser expulso da presença de Deus. E o mais importante, ora para que o Espírito Santo de Deus não seja retirado dele. Davi roga para que possa sentir novamente a alegria da salvação e sabe que precisa de Deus para o sustentar. Promete que vai ensinar aos demais o caminho do Senhor para que se convertam. O salmista segue orando e pedindo a graça de Deus. Reconhece que o Senhor não está interessado em sacrifícios e que não tem prazer nos holocaustos. Os sacrifícios verdadeiros que Deus realmente quer é o espírito quebrantado do seu povo e um coração quebrantado e contrito. Essas coisas Deus não despreza. Salmo 52. É também um salmo didático de Davi, quando Doeg, edomita, foi contar a Saul que Davi tinha ido à casa de Abimeleque. Davi não cita no corpo do salmo o nome de Doeg. Parece que o episódio o iluminou e ele escreve de maneira genérica a todos os que se gloriam na malícia, intentam o mal, são enganosos e amam mais o mal do que o bem. O salmista entende que toda essa maldade é passageira, mas a bondade de Deus permanece para sempre, e Deus destruirá o homem arrogante para sempre. Os justificados, que colocaram a sua confiança no Senhor e no seu poder, serão como a oliveira verde na casa de Deus, confiando nele e o louvando para sempre. Salmo 53, também um salmo de Davi. O insensato que se corrompe e comete iniquidade afirma para si mesmo que Deus não existe. O que nos faz acreditar que esse homem é um ímpio e que ele não conhece e ou não tem aliança com Deus.
Acontece que, ainda no primeiro versículo, o salmista, inspirado pelo Espírito de Deus, amplia ao extremo essa afirmação e deixa claro que não há ninguém que faça o bem. Deus sabe que todos, sem exceção, se desviaram, não têm entendimento e não buscam a Deus. São imundos diante do Senhor. E ressalta, repetindo a afirmação de que não há quem faça o bem, nenhum sequer. Este salmo aponta para a doutrina do pecado, totalmente alinhada e em harmonia com todo o restante das Escrituras, que afirmam claramente: todos pecaram e estão longe de Deus, afastados da sua presença e não possuem em si mesmos inclinação ou tendência nenhuma de buscar a Deus. Ao final, o salmista se volta contra os inimigos que Deus permitiu assolar o seu povo. Ele deseja ver, desde Sião, a salvação de Israel e sabe que Deus restaurará a sorte do seu povo, o que se cumpre de forma plena e perfeita em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Salmo 54, também mais um salmo didático de Davi, quando os zifeus foram dizer a Saul: não está Davi escondido entre nós? O salmista ora a Deus pedindo livramento, pois está sendo injustamente perseguido para ser morto. Mas Davi sabe que o Senhor é o seu ajudador e o único responsável por sustentar a sua vida. O salmista acredita que Deus o ajudará e dará a devida recompensa aos seus inimigos. Ele sabe que a base do julgamento de Deus é justa. Ao Senhor pertence a vingança, não a nós ou a qualquer homem. A nossa base de julgamento não é justa. Por mais que busquemos nos aperfeiçoar no Senhor e no seu conhecimento, é o próprio Deus o único que tem o direito da vingança e do julgamento, pois os juízos de Deus são perfeitos e retos, e a sua referência é a sua própria santidade. O salmista promete louvar e adorar ao Senhor mediante o livramento e louvar a Deus por sua bondade. Que Deus continue abençoando a sua vida e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.